Pela intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 6ª reunião ordinária conjunta das comissões permanentes do ano 2022. Boa noite a todos os senhores vereadores, presidente das comissões permanentes, servidores da nossa casa, internautas que nos acompanham através dos nossos canais de comunicação. Eu cumprimento os nobres presidentes Roberto Medeiros Mendes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Antônio Cláudio Domingos, presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, e Janilo Pereira César, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, em nome dos quais cumprimento todos os colegas aqui presentes. Digníssimos membros das comissões permanentes desse Legislativo. Passemos à análise prévia do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal de número 104/2022. Eu passo a palavra ao assessor jurídico das comissões permanentes, Lucas José Ribeiro, para que faça suas considerações. Peço a palavra, senhor presidente. Qual a palavra? Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, muito boa noite. O projeto de lei em questão, 104 de 2022, dispensando uma análise mais aprofundada, ele trata de projeto de alteração das peças orçamentárias no valor de R$21 mil. Todavia, o projeto de lei foi lido na última sessão, do dia 11/4, e demanda a realização de audiência pública, senhor presidente. Por isso, não cabe uma análise mais profunda, uma vez que há necessidade do cumprimento da diligência. Aberta a palavra, os senhores vereadores querem fazer algum questionamento? Não havendo e havendo a necessidade de realização de audiência pública, eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Roberto Medeiros Mendes, para a sua manifestação. Boa noite, colegas vereadores. Lucas aí com a gente, falando do projeto de lei de autoria do Executivo 104, falou a respeito da audiência pública. Vem, através dessa comissão, como presidente, designar a realização de audiência pública acerca do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, número 104 de 2022, para o dia 2 de maio de 2022, às 18h30. Próximo projeto a ser alvo de análise das comissões permanentes é o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal número 102/2022. Continua aberta a palavra ao senhor Lucas José Ribeiro para que faça suas considerações. Senhor presidente, continuando a explanação, projeto de lei número 102 de 2022 trata de propositura que pretende alterar as peças orçamentárias, a saber, o plano plurianual, a LDO e o orçamento vigente, no valor de R$250 mil destinados à Secretaria de Saúde e Saneamento. O projeto de lei já veio, essa comissão foi baixada em diligência para a realização da competente consulta popular, como é exigido pela legislação vigente. A referida consulta foi realizada na data de hoje pela Comissão de Finanças e Orçamento, sob a presidência interina do vereador Paulo Cândido Ribeiro, com a participação da ilustre contadora municipal, Karina. O projeto passa pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação, Educação, Saúde, Turismo, Assistência Social, Finanças e Orçamento. Ele é deliberado em turno único, por maioria absoluta, em procedimento de votação nominal. Não há nenhum apontamento por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, a não ser a necessidade de realização de consulta popular, o que foi devidamente adimplido no dia de hoje, senhor presidente. Aberta a palavra para os senhores vereadores que queiram fazer algumas colocações. Não havendo, iniciando a deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, indaga o relator, vereador Paulo Cândido Ribeiro, qual o seu posicionamento? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Tendo em vista a regularidade da proposição, não havendo apontamentos por parte da Procuradoria Jurídica que opte pela tramitação, não havendo apontamento a ser feito o voto pela aprovação da propositura em conformidade com a sua redação original, é o voto do relator. Como voto, senhor presidente? Acompanha o voto, relator. Passa a presidência ao presidente
ao presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Considerando a exposição já feita, observando os parâmetros desta comissão, indago ao eminente relator, vereador Antônio Cláudio Domingo, qual o seu posicionamento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Ausente vistos a serem apontados, voto pela aprovação da propositura nos termos da sua redação primeira, sendo de relevante interesse para a presente comissão. Como voto, senhora vice-presidente? Acompanho o voto do relator. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Passo a palavra agora ao excelentíssimo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Roberto Medeiros Mendes. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Dispensando as formalidades, tendo em vista todo o exposto acerca da propositura, indago ao eminente relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Qual o posicionamento da relatoria? Ausente os vices a serem apontados, eu voto pela aprovação da propositura nos termos da sua redação primeira, devidamente cumpridos os requisitos legais cabíveis. Como voto, senhor vice-presidente? Acompanho o voto do relator. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. O próximo projeto a ser alvo de análise das comissões permanentes é o projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal 105/2022. Está aberta a palavra do senhor Lucas Zé Ribeiro para que faça as considerações. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra. O projeto de lei complementar número 105 de 2022 trata de proposição de autoria do Executivo que tem o objetivo de extinguir um cargo comissionado de chefe de monitoria ambiental criado através do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 2084 de 16 de outubro de 2019 e cria o cargo de comissionado, também comissionado, né, de provimento demissível, né, e contratado por nomeação, de diretor de gestão de resíduos. Observa-se que a propositura veio devidamente encaminhada dos impactos financeiro e orçamentário e declaração do ordenador, que são os anexos fiscais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto de lei, ele tem um apontamento por parte da Procuradoria Jurídica da Casa no que tange a técnica legislativa, né? O que determina a legislação, a Lei Complementar Federal sobre a edição de atos normativos. O projeto pretende revogar um cargo existente, né? E, nesse caso, a cláusula de revogação do projeto, pela redação original, que ela está no artigo 3º, ela está de modo genérico. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições em contrário. Todavia, há necessidade de alteração via emenda por parte da Comissão de Constituição e Justiça para que esse dispositivo, especificamente revogado pelo projeto de lei, passe a constar expressamente da cláusula de revogação do projeto. Então, ela deve enumerar as leis ou disposições legais que devem ser revogadas. Então, tem que fazer uma emenda nesse sentido, deixando expressa a revogação do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 2084, de 16 de outubro de 2019. Outro apontamento feito pelo Procurador Jurídico da Casa é com relação à criação de cargo comissionado. Uma vez que o artigo 2º pretende a criação de um novo cargo comissionado e, nesse caso, a Procuradoria não emitiu o valor, né, quanto ao mérito, pois cabe aos vereadores a análise das atribuições do cargo para ver se eles entram realmente nas atribuições que são destinadas aos cargos comissionados, de acordo com o artigo 37.5 da lei, da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o apontamento é com relação a verificar essas atribuições são realmente de chefia e direção, né? Uma vez que o cargo trata de diretor. Essa questão deve ser analisada pelos vereadores quando da emissão dos competentes méritos do projeto, né? Aberta a palavra, senhores vereadores, que queriam fazer algum questionamento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Janilo Pereira. Só uma dúvida, né, o Lucas, a respeito, você falou das atividades que a gente tem que avaliar.
Uma das questões é o que a gente citei para você naquele momento, dentro das funções criadas pelo cargo, sendo que já existe uma semelhante a que está sendo criada das atribuições desse cargo. Que é da Lei 2084, né? 2084. Exatamente. A prefeita, ainda que não de maneira expressa, a nomeação do cargo que vem sendo criado pelo artigo 2º de diretor, não, nesse caso é outro cargo, né? Esse é diretor de gestão de resíduos. O que o senhor está querendo dizer é que a atribuição, parte da atribuição dele já está inclusa no cargo de diretor, sim, de meio ambiente. Isso. As atribuições, elas não são 100% semelhantes. A princípio, não existe óbice jurídico com relação a dois cargos terem algumas atribuições semelhantes, né? O que pode eventualmente gerar uma certa confusão é com relação a quem que irá desempenhar essa função que o senhor ressaltou, que seria, no caso, supervisionar, coordenar e orientar os técnicos da secretaria, lixeiros, gerenciar rotas de coleta de lixo orgânico, reciclável e desempenhar outras funções correlatas. Deixa eu só confirmar aqui como que está no texto desse projeto. Promover o arranjo institucional com os regulamentos municipais sobre limpeza urbana, capacitação técnica de profissionais e motivação para o melhor desempenho de suas funções, auditar o cumprimento de regulamento da legislação de resolução de outros instrumentos ligados aos resíduos sólidos, promover canais de comunicação a fim de habilitar participação nos projetos, ouvir e atender demandas, promover políticas de redução de resíduos sólidos, responder a operações da atividade de limpeza urbana, gerenciamento de resíduos sólidos, outras atividades relacionadas às funções burocráticas ou operacionais delegadas pelo superior hierárquico. Permita-me, senhor doutor Lucas, nesse caso desses cargos, tá certo? Esse caso do meio ambiente, ele já é existente, ele já consta todos aqueles outros sistemas que ele já está querendo mudar o cargo e a escolaridade de tudo isso. O que o cara tem que ter para a escolaridade para que ele possa assumir, por exemplo, uma responsabilidade dessa como diretor? Isso quem fixa é a lei. No caso que o vereador Janeiro está falando, que é a lei de 2019, o requisito é ensino médio, né? Atualmente, esse cargo de direção de resíduos sólidos não tem requisito de escolaridade. Emprego público com provimento em comissão, ingresso no serviço público de indicação da autoridade nomeante, demissível ao fim do mandato nesta mesma autoridade nomeante ainda em qualquer tempo. É o que a gente chama de ad nutum, né? O questionamento é simples, principalmente pelo cargo, tá certo? A gente sabe da responsabilidade que o camarada vai assumir, né? Uhum. Então, é interessante que a gente saiba. Só isso, muito obrigado. O que fixa esses requisitos é a própria lei criadora. Nesse caso em específico, não tem requisito quanto à escolaridade. Perfeito, perfeito. Ô, Janilo, com relação ao questionamento que o vereador fez, as atribuições, apesar de serem ligadas à mesma área, elas não são idênticas. Então, juridicamente, não tem o que impeça. O que vocês poderiam, eventualmente, questionar seria via ofício, pedindo para a prefeita explicar melhor com relação a isso. Eventualmente, os senhores veem essa necessidade. Mas não há nada que impeça, não, porque, apesar de ter ligação, né, do cargo de direção de meio ambiente e desse cargo que ela pretende criar, diretor de resíduos sólidos, ambos estão sob a chefia do secretário de Agricultura. E aí, querendo ou não, são duas direções diferentes, né? Eu não vejo nada que impeça essa questão, não, legalmente falando, mas nada impede os vereadores de solicitarem maiores informações. Eu indago os senhores vereadores se querem que retire da ordem da pauta e faça as considerações via ofício ao executivo quanto à questão das colocações, fica a critério de vocês. Por mim, eu acho que deve retirar.
Outros vereadores queiram manifestar? Pede a retirada e a gente oficia o prefeito para que possa prestar mais esclarecimentos. Vamos retirar da pauta, então. Está retirado. Baixando diligência, né? Porque as indagações do vereador Janino Pereira César, o ofício vai ser colocado dentro das colocações aonde veio do plenário, para que possamos, na próxima reunião de comissão, dar parecer a esse referido projeto. Uma vez que, segundo as informações que chegam a essa mesa, parece que os cargos são os mesmos, só muda o nome ou o valor de salário. Então, tem que ver também que grau de escolaridade que o projeto anterior coloca, isso não coloca, né? É importante fazer certo, né? Então, está baixada a diligência. Então, o senhor providencia para nós, doutor Lucas, questão, tá? Sim, senhor presidente. Dando continuidade aos trabalhos, o próximo projeto terceiro das comissões permanentes é o projeto 106/2022. Continua aberto a palavra, doutor Lucas Ribeiro, para que faça suas considerações. Prosseguindo a análise, senhor presidente, o projeto de lei número 106, lei complementar 106 de abril de 2022, ele pretende extinguir a função gratificada de coordenador de defesa civil e criar o cargo de diretor de segurança pública e defesa civil. Esse cargo, sim, com requisitos de ensino superior completo, né? A propósito, pela provocação do vereador Timbé. Da mesma forma, é comissionado, né, por livre nomeação e demissão. Os vencimentos no valor de R$ 2.458. Horário administrativo sem controle de ponto, em virtude de ser cargo de direção, né? Tem uma extensa lista de atribuições. O artigo 4º cria o cargo de agente de defesa civil, com requisito médio de ensino completo, CNH categoria AB. É um cargo de provimento efetivo, então via concurso público. Seletista, remuneração de R$ 1.400, 35 horas semanais, com controle de ponto, tem as atribuições arroladas da mesma forma. O projeto de lei ele foi devidamente instruído com as estimativas de impacto e declaração financeira orçamentária competentes. Passou pelo crivo da Procuradoria Jurídica da Câmara e da mesma forma com que foi feita a observação quanto à necessidade expressa de constatação na cláusula de revogação do que o projeto pretende revogar, também consta nesse projeto. Também não foi feita a constatação expressa e é necessária a inclusão, pela via expressa, de que a revogação específica do artigo 1º, do artigo 2º, inciso 1, da Lei Complementar 2097 de 2019. Então, tente fazer uma emenda para alterar essa questão, deixando de uma maneira mais clara. Então, ele recomendou com a Comissão de Justiça que emende a alteração do caput do artigo 2º da lei, de uma emenda para alterar a redação do caput do artigo 2º da lei complementar vigente, com o objetivo de suprimir a função gratificada. Está extinguindo a função gratificada e a legislação vigente, ela fala, de fato, da função gratificada. Está extinguindo só a função gratificada, mas aquela legislação fala mais coisas. Então, tem que alterar aquela legislação também, né, a Lei 1973, para que adeque a questão, para que não fique uma lei determinando a criação de uma função que outra lei determinou a sua extinção. Então, tem que incluir na cláusula expressa de revogação a revogação daquele texto, daquela parte que esse projeto pretende revogar, e tem que também modificar a lei vigente 1973 para fazer a devida adequação no projeto de lei. Da mesma forma que foi feita a recomendação no projeto anterior, a Procuradoria recomendou aos vereadores que analisassem, com relação ao cargo comissionado, se as funções seriam, de fato, funções de chefia, direção ou assessoramento. Como é um cargo de diretor, então seria o caso de direção. As funções, e os senhores analisariam isso no âmbito do voto. O projeto de lei ele passa por todas as comissões permanentes, ele é deliberado em maioria absoluta, processo de votação nominal. Saiu, senhor presidente. Está aberta a palavra para os senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Boa noite a todos e aqueles que nos acompanham também, uma boa noite. Senhor presidente, como já houve um questionamento do projeto anterior praticamente idêntico a esse projeto, também poderia pedir a retirada desse projeto para que analisasse melhor e voltasse juntamente com o outro projeto, né? Que como já vai ter uma adequação no primeiro projeto, esse é semelhante ao que a gente discutiu agora há pouco. Então, gostaria de pedir a retirada aí, se for de acordo dos vereadores. Coloco em discussão o posicionamento do vereador Altino de Paula Salgado. Peço a palavra. Com a palavra. Acho que a colocação do vereador Altino é bem colocado. Acho que a referência já que o Timbé também fez do projeto anterior. Né? Aí você viu mesmo criação de cargo de diretor pedindo, acho que escolaridade, né? Pediu escolaridade. E o outro também não. Então acho que o certo era já retirar os dois e oficializar lá o executivo. Só para os dois, né? Isso. Para verificar isso aí. Porque o outro é cargo permanente, vai para concurso público, né? Não vejo problema. Né? Mas esses dois que façam essa oficialização. Então, baixa em diligência o projeto, da mesma forma, o doutor Lucas providencia para a gente, então, os questionamentos, envia ofício para que possamos sanar as questões. Sim, senhor presidente. Passamos à análise das comissões permanentes, o projeto de resolução 01/2022. Continua aberto a palavra o senhor Lucas José Ribeiro para que faça suas considerações. Senhor presidente, o projeto de resolução 01 de 2022, ele altera alguns dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí. As alterações propostas pelos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 6º do regimento interno pretendem adequar o regimento em consonância com a emenda à lei orgânica recentemente aprovada pelos nobres vereadores, devido à emenda 21, de 12 de abril de 2022. Então, como foi alterada a lei orgânica, a gente tem que alterar o regimento para que os dois fiquem em harmonia, né? Os artigos 7º ao 10 pretendem alterar diversos dispositivos do regimento interno para que as votações das proposituras adotem o processo de votação nominal, inclusive nas votações por quórum de maioria simples, porque, tendo em vista a alteração da lei orgânica para a possibilidade, nos casos fundamentados de votação pela participação remota, não tem como o vereador se manifestar de longe. Então, a votação tem que ser pelo sistema. Então, a votação seria nominal em todos os casos. De toda forma, a votação nominal ela é a mais segura de todas, né? Que ela apura certo, de forma específica, como foi a votação de cada vereador. A votação simbólica ela pode ser um tanto quanto confusa, né? Porque os contrários que se manifestam, qual que é o tipo de manifestação. Aqui, geralmente, os vereadores têm o costume de levantar. Mas isso acabaria com o processo de votação simbólico, né? Que é de maioria simples. E todas elas passariam a ser nominais. Tá certo? No que tange aos dispositivos relativos às reuniões das comissões e audiências públicas, a mesa pretende incluir também no regimento interno a obrigatoriedade de transmissão ao vivo nos canais de comunicação da Câmara Municipal, artigo 5º e 11 da propositura. A gente já faz isso, só que não está no regimento interno. Então, como a gente já faz isso, em homenagem ao princípio da transparência, da publicidade, há algum tempo já a gente vem promovendo as melhorias dos instrumentos de participação popular e de promoção de cidadania. Então, agora a gente está incluindo isso no regimento interno até para ficar uma questão mais correta, né? Mais normatizada. O artigo 11 da propositura, por fim, pretende acrescentar o artigo 290-A no regimento interno, com o objetivo de autorizar a implantação de sistema eletrônico de votos no âmbito da Câmara Municipal, que é o que a gente conversou sobre essa questão da votação à distância. Esse projeto ele passa tão somente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, uma vez que trata de alterações técnicas, jurídicas, do regimento interno, para harmonizá-lo com a recente alteração da Lei Orgânica Municipal. Ele é votado, deliberado por maioria absoluta em processo de votação nominal, senhor presidente. Só isso, nenhum outro apontamento. Palavra, senhores vereadores, quero fazer algum questionamento.
Não havendo, iniciando a deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, indaga o relator, vereador Paulo Cândido Ribeiro, qual o seu posicionamento? Tendo em vista a regularidade da proposição, não havendo vícios passíveis de intervenção e apontamentos por parte desta comissão técnica, voto pela aprovação da propositura em conformidade com a sua redação original e ao voto do relator. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Passemos à análise das comissões permanentes do projeto de resolução de autoria do Legislativo Municipal número 02/2022. Está aberta a palavra ao senhor Lucas Zé Ribeiro para que faça suas considerações. Senhor presidente, nobres vereadores, o projeto de lei, aliás, de resolução 02/2022, do mesmo modo, pretende alterar o regimento interno da Casa, acrescentando o inciso 9 ao artigo 118 da norma regimental vigente. Ele é de autoria do vereador José Roberto da Rosa e o acréscimo vem no seguinte sentido. Atualmente, o artigo 118 dispõe: são direitos do vereador, além de outros previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. Aí ele arrola em seus incisos todos os direitos dos vereadores, né? Todos não, mas não taxativamente, mas trazendo inviolabilidade por sua opinião, palavras, votos no exercício do mandato na circunscrição do município, remuneração condigna, licença nos termos do regimento interno, oferecer proposição, discutir, deliberar sobre qualquer matéria em apreciação na Câmara Municipal, votar na eleição da mesa e nos pareceres das comissões, concorrer aos cargos da mesa, salvo impedimento legal ou regimental, usar a palavra em defesa de proposições apresentadas que visem o interesse do município ou em oposição às que julgar prejudiciais ao interesse público, sujeitando-se às limitações deste regimento, votar as proposições submetidas ao plenário, salvo nos casos previstos no regimento interno. Observe que o dispositivo disciplina os direitos dos vereadores. A propositura pretende acrescentar um inciso para permitir aos nobres edis que subscrevam, individualmente ou em conjunto, correspondências correlatas à atividade parlamentar, sem a necessidade de despacho encaminhador do presidente da mesa diretora. Então, ele vem, viria, né, a proposta do projeto é essa, o inciso 9º, subscrever individualmente ou em conjunto com outro vereador correspondências relacionadas à atividade parlamentar com o controle numérico fornecido pela Secretaria Administrativa e Registro em arquivo próprio da Câmara Municipal, ressalvadas as matérias inerentes à correspondência oficial e demais limitações contidas neste regimento interno. Atualmente, a Câmara Municipal ela arrola nas atribuições da presidência da Câmara a função de expedição de correspondências. Então, os senhores podem ver que todos os ofícios que os vereadores tentam encaminhar, o presidente despacha. Esse projeto pretende dar ao vereador a autonomia que várias outras câmaras realmente têm essa possibilidade de fazer o ofício sem assinatura de despacho do presidente da Câmara Municipal. Lembrando que todo o teor sairá, aí no caso, com o papel timbrado da Câmara Municipal e será de responsabilidade exclusiva do vereador, tanto civil quanto criminalmente, e ainda sujeitas à correição da Corregedoria Legislativa desse Parlamento, em eventual abuso ou, no caso do vereador, cometer alguma infração no exercício da função dele na expedição daquele ofício. Ainda que com essa alteração regimental, o vereador pode, continuará contando com a assessoria da Casa para emissão do ofício, para redação, para formulação do ofício, né, como sempre foi feito, e a numeração deve ser solicitada a essa Câmara Municipal. E, preferencialmente, é aconselhável juridicamente que o ofício seja feito através de solicitação aqui para a gente. Mesmo que o vereador esteja longe, qualquer dos vereadores, esteja longe, São Paulo, em Brasília, em qualquer outro município, e precise imediatamente do ofício, que entra em contato com a Câmara, que a gente faz pela via remota, encaminha para o vereador, justamente para evitar excessos e que o vereador tente algo que não seja de sua competência
E competência, quando eu digo no âmbito restrito da palavra, né? Não que ele não seja competente para isso, mas que não seja atribuição do vereador fazer aquilo justamente para evitar e garantir maior segurança tanto a ele quanto àquela documentação oficial. De todo modo, no caso, no impedimento de contato com a secretaria, ele pode ele mesmo redigir o ofício, solicitando o número aqui para casa, mas sabendo que todo o teor do ofício é de responsabilidade do vereador subscritor. Aberta a palavra, senhores vereadores, querendo fazer algum questionamento. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Paulo Cândido Ribeiro. Primeiro, eu gostaria de dizer que o autor do projeto não está presente. Então, isso já é a gente já poderia retirar de pauta. Segundo, é porque já houve uma punição ao vereador nesse sentido, e ele não está presente, fica até difícil da gente estar discutindo sobre essa matéria. Então, para mim até é constrangedor, porque eu fui num evento em Campos do Jordão, aí de repente ele encontrou com um assessor, o vereador Beto Mendes estava junto, e um assessor de Campos do Jordão veio indagar a mim, o vereador Beto, disse que a nossa lei está errada, a nossa lei orgânica está errada, que o vereador ele pode fazer ofício de qualquer forma e fazer da maneira que ele entender. Então, aqui não é a casa da mãe Joana, então eu acho que a gente deveria analisar melhor e pedir a retirada desse projeto e discutir futuramente, porque eu acho que não tem sentido da gente ver, porque nada impede o vereador. Eu preciso de um ofício, eu venho ao secretário desta casa, eu faço e o presidente assina e a gente faz o encaminhamento, nada impede. Agora, por que o vereador, eu estou lá em São José, eu preciso de um ofício, eu estou em São Paulo, preciso de um ofício. A gente já não tem muita demanda. A demanda que tem, a gente já faz o encaminhamento que é devido. A gente não está proibindo o vereador de fazer, é porque ele passa pelo cravo do presidente da casa. Isso foi justo. Na época que foi discutido, juntamente com o vereador Altino, que nós discutimos isso no passado, foi aprovado por essa casa e eu acho que deveria permanecer da mesma maneira. Na verdade, em si, ele não passa pelo cravo do presidente. Aqui tem uma assessoria, né, envolvida na casa que dá suporte ao vereador, até para formalizar melhor o ofício, para ver se está dentro da lei, se está certinho. E eu coloco em discussão o pedido do vereador de retirada de pauta do referido. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Eu concordo ali com os apontamentos do vereador Paulo. E eu também acho que tirar do crivo do presidente dessa casa a formalização de ofício. Acho que todo ofício que eu faço, independente aqui, tá aberto a todos os vereadores verificar os ofícios que eu faço como vereador. Eu acho que a gente está meio que pulando aí uma fase. Se outras casas de leis não têm essa configuração, eu vejo para o Campos do Jordão lá, o vereador tem assessores, né? Era até muito mais fácil eles passar pelo crivo do presidente da casa do que propriamente a gente que somos somente nós aqui. Não concordo muito com esse projeto, mas se quiser fazer a retirada da pauta para que possa ser apresentada perante a quem solicitou o projeto de lei para a gente debater, mas antemão já me declaro contra o projeto. Não concordo com a colocação desse projeto de lei. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra. O vereador Janilo, o vereador Paulo. O projeto de lei de resolução em discussão, ele não vai retirar da Câmara os registros. Sim. O registro vai continuar sendo feito pela Câmara. O vereador que expedir um ofício, ele vai ter que trazer uma cópia e manter registro aqui, porque vai ser uma documentação pública. A única coisa que o projeto vai alterar é que vai dispensar o despacho do presidente da Câmara. Então, porque o presidente até hoje nunca negou um despacho, né? Esse despacho é uma exigência que consta do regimento interno, não tem numeração própria para o vereador, e eu entendo o posicionamento dos vereadores, mas é sempre bom lembrá-los que a análise das comissões permanentes é quanto ao aspecto técnico do projeto. Então, a menos que os vereadores tenham alguma dúvida com relação ao projeto ou queiram diligenciar melhor a respeito, fazer uma eventual audiência pública ou algum outro tipo de providência,
O posicionamento contra o projeto é algo que vai para o plenário, né? O plenário pode, de fato, reprovar o projeto, como os senhores mesmos estão falando. Mas, nesta ocasião em específico, assim como sempre fazemos, né, a análise das comissões é quanto ao aspecto legal e técnico, justamente embasado no parecer jurídico. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra. É só para uma colocação. Existe uma normativa, vamos dizer assim, dentro da Câmara Municipal, que fala sobre o aval do senhor presidente. Tá certo? Eu acredito que a gente não deva mudar isso, porque é importante para casa. Mesmo que essa falta ocorra. Como é, vereador Paulo? Né, toca o projeto para frente, nós temos a maioria para reprová-lo, daí nós reprovamos dentro da normativa. Dentro da normativa, né? Reprova o projeto na segunda-feira. Tá. Dá Sim. pareceres favoráveis. Sim, porque existe federal, certo? É o direito do vereador, do deputado, dele, sei lá, o senador fazer o seu ofício. Só que ele tem a sua equipe, ele tem o seu escritório próprio, tá certo? É totalmente diferente. E aqui dentro eu acredito que se a gente trabalhar em comum acordo, todos nós, certo? A gente ser limpo e liberado, como diz nas coisas que a gente faz aqui dentro, seria muito mais interessante. Eu concordo com o vereador Paulo. Eu estou trabalhando regimentalmente dentro da maioria do plenário. A maioria está decidindo a retirada de pauta, então estou baixando de diligência o projeto para que seja chamado o autor do projeto, para que possa ser discutido com ele, até porque ele não está no plenário nessa noite de hoje. Eu estou baixando de diligência o projeto. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento pediu a palavra para explanar sobre algum assunto e eu estou abrindo a palavra para ele, para aproveitar a oportunidade, estamos todo mundo junto aqui. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Eu agradeço o senhor pela parte. Eu quero vir aqui só registrar hoje, que eu tive com algumas professoras hoje, e me questionaram a respeito do plano de carreira. Esse plano de carreira, que eu estive com a secretária semana passada, e me disse que faz tempo já que está na mesa dela, só falta o despacho para a casa nossa aqui. Então eu venho aqui pedir para ela que mandasse esse projeto o quanto antes, que estão preocupados, saiu outros comentários aí, estão preocupados. Então, se já está na mesa dela, falou que já tem mais de 20 dias, que está certinho, pedir por gentileza para ela que apresente esse projeto para a gente, o quanto antes. Para dar andamento o quanto antes, porque os professores questionam todo dia, o Paulo Cândido vai lá, conversa, vocês também devem ser questionados todo dia na rua aí. Então, a pedido de uma professora em especial, eu peço gentilmente que a secretária Marigilda apresente esse projeto quanto antes. Senhor presidente, muito obrigado. Nós já tivemos uma reunião com a prefeita hoje, a pedido da vereadora Tainara, e esse projeto deve ser protocolado amanhã ou até depois de amanhã, nessa casa, para a tramitação. Parece que já houve reunião com os professores também, alguma coisa nesse sentido, para chegar a um consenso, e a gente também está aguardando, ansioso, esse projeto, para que possa beneficiar essa classe da educação que está aí almejando, né, esse direito deles. Eu queria agradecer a todos os senhores vereadores presentes, presidente das comissões, vereadores e vereadoras, servidores da casa, internautas que nos acompanham através dos nossos canais de comunicação. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 6ª reunião ordinária conjunta das comissões permanentes do ano 2022. Houve um entendimento dos professores. Não sei. Não, por isso que eu vou falar.